Daniel, então essa preocupação chegou em toda a cidade, tanto para os servidores municipais quanto para a população. A gente veio até a prefeitura para tentar esclarecer essa votação conturbada que aconteceu em sessão extraordinária na Câmara de Vereadores nessa segunda-feira. Procurador jurídico do município aqui ao meu lado, que traz então esses detalhes sobre o projeto. Procurador, boa tarde. Duas questões importantes aí que a gente precisa esclarecer. Risco de pagamento da folha ou comprometimento de obras da cidade. O que aconteceu? Vamos tentar explicar para o telespectador que remanejo orçamentário precisou ser feito e se existe mesmo esse risco iminente, tanto para os servidores municipais quanto para a população que aguarda por obras. Boa tarde. Não existe esse risco. Historicamente, o município de Cachoeiro do Sul, no final do ano, apresenta algumas necessidades de uma reengenharia, ou seja, realocar verbas orçamentárias para que seja possível o pagamento. Nesse ano, nós tivemos aí uma previsão de uma queda de arrecadação de Fundeb de R$ 8.200.000, tão somente neste ano, e nós tivemos um impacto do piso nacional do magistério na ordem de R$ 8.680.000. Isso impacta diretamente na folha de pagamento e há necessidade, então, de uma reengenharia. O que significa isso? Nós realocarmos recursos financeiros para que seja possível o pagamento da folha de pagamento em dia. Não há prejuízo nenhum nas obras. Na verdade, essas obras, que são do Avançar Cidades, elas estão acontecendo, elas estão sendo licitadas, mas elas não serão executadas neste ano de 2022. Mas a população pode ficar extremamente tranquila que todas as obras foram já previstas no orçamento de 2023, que já foi enviado para a Câmara de Vereadores, e elas serão licitadas neste ano, encaminhadas para o Ministério. Quando há aprovação do Ministério, aí que o aporte financeiro entra na cidade de Cachoeiro do Sul, e isso provavelmente só no início do ano de 2023. Quando há essa liberação do Ministério, na medida que começa a execução da obra, começa a haver a liberação do dinheiro. Então, nós não vamos executar as obras ainda este ano, porque precisamos concluir o processo licitatório e precisamos também remeter para o Ministério, e ele sim, com o início das obras, começa a liberar esses valores. Então, o que nós fizemos? Só realocamos essas verbas, que na verdade não é o dinheiro da Avançar Cidade, mas a previsão orçamentária, porque esse dinheiro ainda não existe, mas era só a previsão orçamentária, e essa previsão orçamentária, então, nós realocamos para poder pagar a folha de pagamento. Simples assim, não vai haver prejuízo nem para o servidor e nem para a sociedade cachoeirense. Ontem a Câmara se manifestou duramente com relação a essa tramitação de projetos. O Executivo tem acelerado a votação de projetos, tem insistido em encaminhar propostas mais complexas como essa, para que os vereadores votem em tempo muito curto. As manifestações foram muito duras nesse sentido. A gente já viu que ocorreu aqui no Executivo uma troca, inclusive, do governo, no sentido de aliviar essa tensão que há das relações de Executivo e Legislativo, principalmente com relação a essas matérias. Como é que o Executivo vai tentar aí amenizar esse confronto? Ontem teve manifestação de vereadores dizendo que, inclusive, não votam mais esse regime de urgência e é necessária essa harmonia entre os poderes. A gente sabe até de um novo secretário de governo que pode aí mediar essa relação, mas ontem também não estava na Câmara. Como é que vocês estão se organizando com relação a isso? Na realidade, os projetos serão enviados até o final do ano, aqueles que ainda se fazem necessários, sem esse pedido de urgência. Mas, eventualmente, vai haver pedido de urgência. E o pedido de urgência não é uma solicitação tão somente do governo de Cachoeiro do Sul, do Executivo, mas da sociedade cachoeirense. Por exemplo, nós enviaremos alguns outros projetos ainda essa semana, mas, por exemplo, um deles que eu acho de extrema importância, que precisa ser aprovado com urgência, que é o da passagem de ônibus. Ou seja, nós recebemos um recurso de 2 milhões, mais de 2 milhões, para reverter em subsídio para as passagens de ônibus. Vejam, esse dinheiro entrou, nós vamos enviar agora o projeto de lei, e quando for aprovado esse projeto de lei, nós vamos poder repassar o valor e reduzir o custo da passagem para os usuários. Vejam, é uma questão de urgência, mas não é uma questão de urgência do governo, é uma questão de urgência dos usuários do serviço público de transporte. E a gente sabe que nessas circunstâncias nós vamos exigir, ou pelo menos solicitar, com essa ideia de independência e harmonia entre os poderes, para que haja um reconhecimento do Poder Legislativo da necessidade de urgência. São casos excepcionais, especiais, e que serão acompanhados de perto pelo novo secretário de governo. Uma última pergunta, procurador, com relação à arrecadação. Já tem um levantamento aí sobre o Fundeb, nós temos um reflexo da redução do ICMS.
agora com essa realocação de recursos, já explicada pelo procurador, mas existe aí uma preocupação do município com o pagamento, com a manutenção da saúde financeira, das contas e dos salários dos servidores, principalmente o próprio FAPES, que vem sendo agora colocado em dia, mas que já foi uma dor de cabeça muito grande? Sim, essa é uma preocupação permanente do secretário da Fazenda, ele vem diminuindo custos, né? Já fizemos isso, inclusive, com medidas circulares, informativos circulares, para diminuir horas extras, cortar majoração de carga horária, e nós estamos fazendo todo um esforço para manter o pagamento até o final do ano, da folha de pagamento absolutamente em dia, e também a questão do FAPES. Tá certo, então, muito obrigada pelas informações. Boa tarde a todos. Tá certo. Nunes, então, palavra do procurador aqui para a comunidade cachoeirense também, ficar tranquila que as obras estão asseguradas. Claro, a gente vai permanecer de olho, acompanhando tudo que vai acontecer a partir dessa aprovação da Câmara de Vereadores da suplementação de recursos, né, dessa dotação orçamentária, mas a folha de pagamento está salva, então.